Então, boa noite a todos, dando seguimento à nossa aula, nossa última aula, não é? Foi bem curtinha. E hoje, então, nós vamos arrochar. Eu quero falar com vocês sobre prazos. Gente, prazo é um assunto que sempre cai, é um assunto muito importante para nós, operadores do direito, ok? Prazos. E aqui eu me refiro aos prazos processuais, ok? Prazos processuais. Os prazos processuais, eles podem ser classificados de três formas. A primeira forma são os prazos legais, depois nós vamos ter os prazos judiciais e aqueles que nós chamamos de prazos desculpa, convencionais. O que são os prazos legais? São aqueles prazos que estão na lei, ok? A CLT vai falar, por exemplo, que os nossos prazos vão ser de 8 dias. Então, os nossos recursos vão ter prazos de 8 dias. O recurso, por exemplo, de embargos de declaração já vai ter um prazo de 5 dias. E o recurso extraordinário vai ter prazo de 15 dias. Então, os prazos legais são aqueles prazos que estão na lei. Os prazos judiciais são aqueles prazos que o Poder Judiciário, ele concede. Aquele prazo que o juiz concede. Então, por exemplo, você vai fazer uma penhora, o juiz te dá um prazo de 30 dias para você fazer uma penhora, né? Registrar a penhora. Isso é prazo judicial. E o prazo convencional é aquele prazo que as partes estabelecem, ok? As partes estabelecem. Aqui na Justiça do Trabalho, nós não vamos admitir esses prazos em que as partes acordam. Por exemplo, vamos fazer o recurso com o prazo de 10 dias. Não, aqui na Justiça do Trabalho nós não admitimos esse tipo de prazo em que a própria parte estabelece um prazo, tá? Nós também podemos chamar os prazos de peremptórios. Boa noite, Laís. Hoje eu comecei aqui já lascando, não é? Os prazos peremptórios são aqueles prazos que não podem ser alterados pela vontade das partes. Mas atenção, eles podem ser alterados sempre para mais. Imagine a seguinte situação. Você está aqui no seu processo, fazendo seu processo bonitinho, você vai lá peticionar o seu processo, o site do tribunal ficou fora do ar. E hoje é o último dia do seu prazo. Imagina o seu desespero. Hoje é o último dia do seu prazo e o site está fora do ar. E agora? O que vai acontecer? Você teve uma instabilidade que não é um problema seu, tá bom? Não é um problema seu, porque pode acontecer, por exemplo, hoje é o último dia do prazo e você ficou sem internet. Aí, queridinho, o problema é seu, não é do Poder Judiciário. Mas o site, né, o PJE está fora do ar. Você liga no tribunal, ninguém mais atende, porque já acabou o expediente, você fica aquele desespero. Normalmente, esses prazos são prorrogados por mais um dia. Então, o tribunal vai informar da prorrogação desses prazos. Então, são aqueles prazos que nós chamamos de peremptórios, aqueles que as partes não podem alterar. Nós também vamos ter aqueles prazos que nós chamamos de dilatórios. É quando as partes podem pedir o aumento do prazo. Digamos, por exemplo, que eu esteja em uma negociação e eu peço para o juiz dar um prazo aí, suspender o processo por um prazo de 10 dias. As negociações continuam, eu posso pedir para o juiz estender esse prazo por mais 10 dias? Posso. Então, esse é o prazo que nós vamos chamar de dilatórios.
Nós vamos ter os prazos próprios. Eu adoro esses prazos próprios, são os nossos prazos, para nós, advogados. Eu posso perder prazo? Não posso. Boa noite, José. Não podemos perder os nossos prazos, que são aqueles prazos que nós chamamos de próprios. E nós vamos ter também aqueles prazos que nós chamamos de impróprios. Esses são os prazos do juiz, tá? O juiz vai ter alguma sanção. Boa noite, Raimundo. O juiz vai ter alguma sanção se ele não cumprir aquele prazo? Não, não vai. Por isso que nós vamos chamar o prazo do juiz de prazo impróprio. O nosso prazo é o prazo próprio. Se eu deixo de cumprir esse prazo, eu vou ter aquele fenômeno da preclusão. Eu vou perder o direito de praticar aquele ato. Ok? Esse é o meu prazo próprio. O juiz não. Por isso que nós vamos dizer que o juiz tem um prazo impróprio. E aí, como eu mencionei a preclusão, nós precisamos falar o que é preclusão. O que é a preclusão? A preclusão é a perda da possibilidade de praticar determinado ato no processo. A preclusão, ela vai ser de várias formas. A forma mais comum que nós vemos a preclusão é a preclusão temporal. O que é a preclusão temporal? A preclusão temporal é aquela em que eu perco o prazo, tá bom? Essa eu falo para todos os meus alunos. Advogado pode tudo. Pode perder processo, pode ganhar processo, pode escrever um monte de bobagem no processo, pode errar o processo. Não, pode errar o processo não, né? Mas tem uma coisa que o advogado não pode nunca: perder o prazo. Esses dias eu perdi um prazo. E aí eu fiquei assim, olha, que absurdo, né? Que exemplo que eu estou dando para os meus alunos. Eu falo para eles que eles não podem perder o prazo, e eu estou aqui perdendo o meu prazo. Isso é um absurdo. Pois é. Então, o advogado ele pode perder processo, ele pode ganhar processo, mas o que ele não pode perder? Prazo. Por quê? Perder prazo gera uma consequência muito grande. No meu caso, eu perdi o prazo para recorrer de uma ação do meu cliente. E o meu cliente tinha perdido. E eu perdi o prazo para recorrer. Pois é. Tá bom? Preclusão temporal, ok? No caso específico, não cabia, nós vamos ver, não cabia recurso adesivo. Então, a minha única posição foi apresentar as contrarrazões do recurso, tá? Do recurso apresentado pela parte vencedora. Então, nós, advogados, nós não podemos perder prazo, porque isso gera uma preclusão temporal, ok? Nós também vamos ter a preclusão consumativa. Digamos, por exemplo, eu quero recorrer de uma sentença e o recurso cabível é apelação. Fui lá e interpus a minha apelação. Eu posso apresentar uma nova apelação depois daquela que eu já apresentei? Então, vamos lá, dentro do meu prazo temporal para recorrer, ok? Então, dentro do meu prazo para recorrer, eu vou lá e apresento uma apelação. 2 dias depois, eu posso apresentar outra apelação? Não. Preclusão consumativa. Eu já pratiquei aquele ato, eu não posso repetir o mesmo ato, ok? Eu não posso repetir o mesmo ato. Agora, imagina o seguinte, eu estava lá no meu prazo, no dia seguinte, interpus a minha apelação, mas aí eu percebi que o processo, nossa, que dúvida que esse processo, agora que eu estou lendo com calma, aqui tem uma contradição. E aí eu resolvo, depois da minha apelação, opor embargos de declaração.
Posso? Ou não, eu vou interpor apelação, mas, na verdade, eu interponho um recurso extraordinário. Posso? Não, preclusão lógica. Tá bom? Preclusão lógica. O ato que eu estou praticando, ele não é compatível com o ato que deveria ser praticado naquele momento. Tá bom? Preclusão pro iudicato é a preclusão para o juiz. Não se aplica, não existe nenhuma sanção ao juiz, por exemplo, que não cumpre o prazo por ele mesmo estabelecido, ele pode prorrogar o prazo dele, então não tem nenhuma sanção. Tá? A preclusão, que nós vamos chamar de ordinatórias, é quando a validade de um ato depende da existência de um ato anterior. Por exemplo, pré-questionamento. O pré-questionamento é essencial para aqueles recursos que nós chamamos de recursos de natureza extraordinária. E como que eu faço esse pré-questionamento? Eu posso fazer no corpo do meu processo, já no corpo do meu recurso, já pré-questionando aquela matéria, e eu posso fazer por meio de embargos de declaração. Digamos que eu não fiz nada disso. Posso interpor um recurso de natureza extraordinária? Aqui na Justiça do Trabalho, não. Tá? Aqui na Justiça do Trabalho, o pré-questionamento é obrigatório. Se eu não pré-questionei a matéria, em algum momento ao longo do processo, eu não posso interpor, então, nenhum recurso de natureza extraordinária. Tá? Isso é uma preclusão ordinatória. Para poder interpor recurso de natureza extraordinária, eu precisava ter praticado um ato anterior. Qual era esse ato anterior? Era o pré-questionamento. Quando eu deixo de fazê-lo, eu não posso mais, ainda que eu esteja dentro do meu prazo de recorrer, ainda que esteja tudo certinho lá no meu processo, eu não posso praticar aquele ato. Por quê? Porque um dos elementos não estão presentes. Tá? E a preclusão máxima vai ser a coisa julgada. Não cabe mais recurso, aquele assunto já acabou. Eu posso ajuizar uma nova ação para tratar do mesmo assunto? Não, não posso, tá bom? Eu não posso, então, ajuizar uma mesma ação para tratar daquela ação que já transitou em julgado. Essa é o que nós vamos chamar, então, de preclusão máxima, é quando nós temos a coisa julgada. E como que nós contamos os prazos aqui na Justiça do Trabalho? Olha, antigamente, com o novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, que é lá de 2015, a Justiça do Trabalho tinha mantido a contagem dos prazos em dias corridos. Então, antigamente, né, mesmo com o novo Código de Processo Civil, nós mantivemos lá a contagem dos prazos em dias corridos. Então, é sábado, domingo, não tem essa, entrava no prazo. Mas com a reforma trabalhista, os prazos processuais aqui na Justiça do Trabalho, eles passaram a ser em dias úteis. Tem advogado que gostou, tem advogado que não gostou, mas o negócio é o seguinte, agora aqui na Justiça do Trabalho, com a reforma a partir de 2017, tá bom? Os nossos prazos passaram a ser contados em dia útil, tá bom? Então, todo dia útil nós vamos contar, tá? E aí eu quero trazer, então, aqui para vocês um calendário. Vamos contar prazo, tá? Aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de
data da ciência e data do início da contagem do prazo. Data da ciência é aquele dia em que você tomou conhecimento daquela ação. Dia do início da contagem do prazo é o primeiro dia útil posterior ao dia que você tomou conhecimento. Então, vamos lá. O dia do conhecimento é aquele dia que você levou um susto, tá? Susto, levei um susto. Nossa Senhora, chegou aqui na minha casa uma ação, ok? Chegou aqui na minha casa uma ação que eu fui condenada. Meu Deus, e agora? Esse é o dia do susto, tá? Esse é o dia do susto. Levei um susto, né, galera? Chega lá para você, intimação. Chega lá para você uma citação. Chega lá para você a sentença. Esse é o dia do susto. Quando começa a contar o meu prazo vai começar a correr no primeiro dia útil subsequente ao dia do susto. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui, ok? Eu estou aqui sábado, domingo, né? Vamos colocar aqui sábado, domingo. Estou na minha casa bonitinha, não é? Chega o oficial de justiça. Quero aqui te intimar de uma sentença. Ele me intimou aqui na terça-feira, dia do susto. Ai, que susto. Não é assim? Dia do susto. Que dia começa a contar o meu prazo? E aí, meninos? O dia do susto, então, é o dia da ciência. Então, é o dia que eu tive conhecimento daquele fato. Qual é o dia do início da contagem do meu prazo? O dia, atenção, Wesley, é o dia útil subsequente. Então, qual é o dia útil subsequente? Dia 2, então aqui é o início do meu prazo. Digamos que eu tenha, então, um prazo para apresentar o recurso ordinário. Meu recurso ordinário, ele vai ter um prazo de 8 dias. Ok? Meu recurso ordinário tem esse prazo de 8 dias. Qual é o último dia do meu prazo? Então, aqui nós vamos usar aquela máxima, né? Tira o dia do susto, então não conta o dia do susto e inclui o dia do término. Qual é o último dia do meu prazo? Então, eu vou contar. Quarta-feira é 1, quinta-feira é 2, quarta-feira é 3. Eu conto sábado e domingo? Não. 7 é 4. 8 é 5. 9 é sexto dia do meu prazo. 10 é meu sétimo dia do meu prazo. E dia 11 é o meu oitavo dia do prazo. Então, aqui vai ser o meu prazo final. Ok? Então, nós vamos excluir o dia do começo, que é o dia do susto, e nós vamos incluir o dia do final, ok? Agora, imagine essa seguinte situação aqui. Segunda-feira, dia 7, é feriado. Então, imagina que aqui é um feriado. Que dia que vai acabar o meu prazo? E agora, que na segunda-feira é um feriado. Vamos contar o prazo, então? Nós vamos lá.
Então, terceiro dia é na sexta-feira, sábado, domingo e segunda eu conto? Não. Então, qual vai ser meu quarto dia? Dia 8. Qual vai ser meu quinto dia? Dia 9. Qual vai ser meu sexto dia? 10. Meu sétimo dia? E o dia do final? Vai ser que dia? Dia 14. Ok? Que vai ser o meu oitavo dia. Então, aqui na Justiça do Trabalho, com a reforma, nós não vamos contar mais os fins de semana, ok? Nem os feriados. Antigamente, isso era tudo prazo corrido. Agora não tem isso mais. Imagina agora uma outra situação que está lá na súmula 1 do teste. E se o dia do meu susto for a sexta-feira? Imagina o seguinte, é na sexta-feira que eu levo o meu susto. E aí? Que dia é o dia do começo do meu prazo? Que dia é o dia do começo do meu prazo? Se eu recebi a intimação numa sexta-feira, que dia é o começo do prazo? Isso mesmo, Laís. O começo do meu prazo vai ser no dia 21. E qual vai ser o último dia do meu prazo? E agora, Laís, qual vai ser o último dia do meu prazo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu último dia do prazo vai ser no dia 30. Ok? Então, a contagem aqui na Justiça do Trabalho, ela se assemelhou à contagem do prazo lá na Justiça Comum. Eu tenho certeza que vocês não vão mais errar prazo aqui na Justiça do Trabalho. Então, aquilo que nós chamamos de dia do susto é o dia da ciência, é aquele dia que você falou, ah, meu Deus, e agora? Fui condenado, tá bom? E o dia do início vai ser sempre o dia útil, primeiro dia útil, posterior ao conhecimento, então, do fato, tá bom? Alguma dúvida com contagem do prazo aqui? Não? Tranquilo, não é? Então, o dia da ciência vai ser aquele dia em que nós vamos ter conhecimento do fato, tá bom? Ele deve ser num dia útil de expediente forense. Se acontecer por algum motivo você ser citado num sábado, e aí? E se acontecer de algum motivo você ser citado no sábado? Pode ocorrer? Não, mas pode ocorrer, na verdade, pode ocorrer? Pode. Pode ocorrer. Imagina que uma penhora, lembra que eu falei da penhora? A penhora, em regra, ela vai acontecer nos dias de atividade do fórum, nos dias úteis, mas ela pode ocorrer no sábado e também no domingo. Imagina, então, que você tomou conhecimento, você viu essa penhora ocorreu no sábado. Qual é o dia da ciência? Para a gente, o dia da ciência vai ser o primeiro dia útil subsequente. Então, na segunda-feira, se a segunda-feira for dia útil, vai ser considerado, então, o dia da ciência, o dia do susto. E quando começa o prazo? Na terça-feira. Raimundo, isso aí é um peguinha que pode acontecer. Em regra, as nossas citações, intimações, elas vão sempre ocorrer em dia útil e dia de expediente forense.
Mas pode ocorrer de algum ato processual ser praticado no fim de semana. A penhora é um exemplo. Neste caso, o dia do conhecimento vai ser obrigatoriamente o primeiro dia útil subsequente àquela penhora, tá? E o dia do começo da contagem do prazo? O dia subsequente, posterior, tá? Então, a contagem do prazo, esse data da ciência, o dia do susto, ele vai ser sempre dia útil, ok? Ainda que a citação, a intimação, a penhora tenha ocorrido no fim de semana, nós vamos pegar o primeiro dia útil subsequente e vamos incluir esse dia como o dia do susto. E o dia subsequente ao dia do susto é o nosso primeiro dia da contagem do prazo, tá bom? Então, nós vamos excluir o dia do começo e vamos incluir o dia do final, tá bom? Vamos lá, e como que funciona o processo eletrônico, tá? No processo eletrônico, as intimações, elas vão começar no dia da ciência, tá bom? Então, a intimação começa no dia da ciência. No dia que eu dou ciência ali, pá, no dia seguinte começa o meu prazo. Então, muita atenção. Lá no processo eletrônico, quando eu clico no botãozinho vermelho, eu estou tomando ciência. É o dia do meu susto. Cliquei no botãozinho ali, dia do meu susto. A partir do dia seguinte, do dia útil subsequente, começa a contar o meu prazo. E o que acontece se eu não olhar a intimação? Advogado é um bicho esperto, né? Você quer ganhar uns dias a mais? É só você não olhar a intimação. Por quê? Porque se você não olha a intimação, o seu prazo não começa a contar. Mas eu poderia aguardar, não olhar para sempre aquele prazo? Ia ser bom, não é? Ia ser bom, porque eu nunca ia começar a contar o meu prazo e eu ia ficar lá, né? Enrolando aquele processo infinitamente. Não começou a contar o meu prazo. Mas o que acontece nos processos eletrônicos? Eu vou ter um prazo para consultar. Se naquele período do prazo eu não consultar, meu prazo começa a contar imediatamente. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês uma situação que funciona no processo eletrônico. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui e aí nós fazemos. Eu estou lá de boa, abri o PJE de boa, vi que saiu a sentença de um processo meu. E vou ter de recorrer. E agora? Tá? E agora? Eu vi isso no quinto dia. Eu vi aqui no dia 1º. Eu vi. Eu não abri a intimação. Eu vou ter quanto tempo para analisar, para abrir esse processo e o meu prazo começar a contar? Eu vou ter 10 dias. Tá? Então, a partir do dia que ele for publicado lá na minha caixa do PJE, eu vou ter 10 dias. Então, digamos que isso apareceu na terça-feira, dia 1º, lá na minha caixa do PJE, apareceu lá o quadradinho vermelho. Eu não falei nada, eu não abri, não fiz nada. Eu vou ter quanto tempo para ver essa notificação? 10 dias, tá? Eu vou ter 10 dias para ver essa notificação. Então, a partir do dia que ela consta na minha caixa, eu vou ter 10 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui começa a contar o meu prazo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Alguns fóruns vão dar um prazo de 5 dias só. 5 dias. Para você o quê? Visualizar. Se você não visualiza e passa aquele prazo, você começa, então, a contar o seu prazo. É para quê? É para que o advogado não fique com aquele processo para sempre. Então, eu vou ter aqui, ok? Uns dias a mais para ver esse meu processo, para fazer esse recurso. Mas digamos que eu fui lá, olha só, eu vi aqui, eu falei, terça-feira eu estou muito atarefada. Na quarta-feira eu vou tomar ciência dessa sentença. Então, na quarta-feira, dia 2, eu tomei ciência lá via PJE dessa sentença. Qual é o prazo do meu recurso se eu for interpor um recurso ordinário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Bom? 8 dias. Eu tenho uma pergunta aqui. Prazo direto, sem contar os feriados e sábados e domingo, né? Prazo direto, tá bom, Raimundo? Prazo direto. Por quê? Porque no PJE você pode peticionar sábado, domingo, tá? Sim, os dias que eu mais gosto de olhar o PJE e trabalhar é no fim de semana, sábado e domingo. Sabia? É o dia que eu mais gosto. Então, normalmente, eu peticiono as minhas coisas no sábado e domingo. São os dias que eu estou mais tranquila, que eu não dou aula, que eu posso fazer as coisas com calma. Tá? Ok? Então, eu vou ter o prazo para ciência lá no PJE. Mas o meu prazo vai contar do mesmo jeito depois que eu tomei a ciência? Sim, ele vai contar da mesma forma, ok? Nós precisamos falar sobre 2 assuntos super importantes: interrupção e suspensão. O que é interrupção? Tá? O que é interrupção do prazo processual? A interrupção do prazo processual é, por algum motivo, o meu processo, o meu prazo processual, ele vai parar e ele depois vai recomeçar. Bom? Então, ele vai começar de novo, do zero. Vamos ver um exemplo? Imagine o seguinte. Tá? Então, vamos pensar na interrupção como algo que para e depois ele começa de novo, do zero. Imagina o seguinte. No dia 1º, eu recebi a ciência. Então, imagina que no dia 1º, eu recebi a ciência. Tá? Que dia que começa a correr o meu prazo para o recurso ordinário? No dia 2, não é? Não é aqui o meu primeiro dia? Mas eu achei que aquela sentença, ela tem uma omissão. Eu fiz um pedido, o juiz não analisou aquele meu pedido. Não só isso, tem uma contradição, tem uma obscuridade. E piorou ainda, gente, tem vício formal. Tem um erro material no processo. Ele colocou o nome errado das partes. Tá? Então, o que eu vou interpor? Embargos de declaração. Tá? Qual é o prazo que nós temos para opor embargos de declaração? 5 dias. Ok? O que está correndo aqui ao mesmo tempo? O meu prazo dos embargos de declaração e o meu prazo do recurso ordinário. Não é? Mas vejam, eu acho que essa sentença não está legal. Essa sentença tem uma omissão, ela errou o nome das partes.
E aí, eu vou opor um embargo de declaração. Então, aqui, na sexta-feira, eu opus os embargos de declaração, tá? Excelência, olha, eu estou aqui por meio desses embargos de declaração, tá? Opostos. Vocês vão fazer a prova da OAB, é muito importante saber o verbo que nós utilizamos, tá? O verbo que nós utilizamos, apresentar, ok? É para ação inicial, é para contestação. Opor é para embargos de declaração, interpor é para os demais recursos, tá? Então vamos lá, eu estou aqui opondo esses embargos de declaração, por quê? Porque tem um vício, um erro material, uma obscuridade, uma contradição, ok? E uma omissão. Então eu quero que o senhor analise. O juiz passou essa semana inteira aqui analisando. Quando foi na segunda-feira, ele deu a decisão dos meus embargos de declaração, tá? No dia 15, aqui no mesmo dia 14, eu tomei ciência. No mesmo dia, eu já tomei a ciência. E dia que começa a contar o meu prazo do recurso ordinário agora? Dia 15. Então, aqui eu vou ter um novo prazo para interpor o meu recurso ordinário? Sim. Então, vai ser 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, até o dia 24, eu vou poder interpor meu recurso ordinário. Então, quer dizer, na suspensão, o prazo na interrupção, o prazo para e depois ele começa de novo, tá? Então, na interrupção, o prazo para e depois ele vai começar lá do início, do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Muita atenção. O que é só 5 dias? 5 dias é para o EAD, é para o... Não, 5 dias é para o recurso, os embargos de declaração. Não. O meu recurso ordinário, Raimundo, quando eu interponho o recurso de embargos de declaração, o embargo de declaração, ele interrompe o prazo. Meu prazo para o recurso ordinário vai começar do zero, 8 dias. 8 dias. Não vão ser só 5 dias. Esses dias que eu gastei aqui, ó, esses dias não vão contar, tá? Esses dias não vão contar. Imagina que eu tivesse usado 5 dias dos meus embargos de declaração. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no dia 8, eu opus os embargos de declaração. Quando o prazo voltar, eu vou ter 8 dias do meu recurso ordinário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente porque os embargos de declaração, eles interrompem o prazo. Interromper o prazo é parar o prazo e começar o prazo de novo, do zero. É diferente, Raimundo, você está confundindo com a suspensão do prazo. O que é a suspensão do prazo? É quando o prazo para e ele vai voltar de onde ele começou. Imagine o seguinte: recesso forense. Tá? Recesso forense. Imagine numa situação hipotética que a Justiça do Trabalho resolveu parar aqui no dia 9, tá? Vai parar aqui 1 semana e meia de recesso forense. Tá? Recesso forense. Eu tomei ciência
aqui na quinta-feira, e eu quero interpor o meu recurso ordinário, qual é o prazo final da contagem do meu recurso? Qual é o prazo final? Qual é o prazo do começo? Quarta-feira, ó, sexta-feira, dia 4, não é? Segundo dia, terceiro dia, e agora? Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. Meu prazo final vai ser no dia 25. Porque o recesso forense, ele apenas suspende o prazo. O prazo volta a contar de onde eu parei. É diferente dos embargos de declaração, que vão fazer o quê? Interromper o prazo. Embargos de declaração interrompem o prazo para aquela pessoa que opôs os embargos. Muita atenção com isso. Eu já vi advogado perder a ação, porque ele não observou essa questão dos embargos de declaração. Tá? Vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo. Meu escritório foi contratado por uma causa, uma execução já. Já estava na fase de execução, já estava um negócio assim feio. Era uma condenação de 80 mil reais que estava assim, gente, 99% de chance da outra parte ganhar. Tá? E aí, o que nós fizemos? Saiu a decisão, ok? Saiu a decisão. Digamos que essa decisão tenha saído no dia 1º. Ok? Tomamos ciência da decisão aqui no dia 1º. Por incrível que pareça, a decisão era favorável ao meu cliente. E aí, o que nós fizemos? Nós vimos que tinha um erro material. O nome da parte estava errado. E aí, o que nós fizemos? Tomamos aqui, então aqui é o 1º dia do prazo. Quando foi na segunda-feira, nós opusemos embargos de declaração. Ok? Embargos de declaração, avisando para o juiz que tinha um erro material. Ok? O juiz ficou lá 2 semanas com esse processo na mão. 3 semanas, na verdade. Ok? Quando foi aqui, ó, ele deu a decisão. Digamos que ele tenha dado a decisão na segunda-feira, dia 21. Como a decisão nos era interessante, nos era favorável, ele corrigia apenas o erro material, ele corrigia a sentença, beleza, tomamos ciência. Aqui começou o nosso prazo para interpor o recurso de agravo de petição. Se eu quisesse interpor o recurso de agravo de petição. Então, eu tinha até o dia 31 para interpor o recurso de agravo de petição. Eu tinha. E o advogado da outra parte? Qual é o fim do prazo dele? Se ele tomou ciência da decisão também no dia 1º desse mês X. Qual era o prazo que esse advogado tinha? E aí? Ele opôs embargos de declaração? Não, não opôs. Então, qual era o prazo dele? Ele tomou ciência aqui também, ó. Na terça-feira, dia 1º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tinha que interpor o recurso dele, o recurso de agravo de petição, no dia 8. Ele não fez. Sabe por quê?
Que na cabeça dele, quando eu opus os embargos de declaração, o prazo dele também estava suspenso, também estava interrompido. Então, ele achou na cabeça dele que, como eu opus esses embargos de declaração aqui, o prazo dele só ia contar quando ele tomasse ciência da decisão de quê? Dos embargos. Só que não é isso, gente. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo apenas para quem embargou. Então, que dia que ele tinha que ter interposto o agravo de petição dele? No dia 8. Sabe que dia que ele opôs? Aqui, ó, no dia 31. Sabe o que o juiz falou para ele? Logo de cara, amigo, preclusão temporal, você perdeu o prazo. Aí ele entrou com embargos atrás de embargos, tentando saber por que ele tinha perdido o prazo. E aí o juiz deu uma aula de prazo para ele. Olha, os embargos de declaração, eles vão interromper o prazo. Vão. Mas apenas daquela pessoa que opôs os embargos. Quem ficou inerte segue o prazo normalmente. E aí o cara, o advogado, porque perdeu o prazo, perdeu 80 mil para o cliente dele. Tá bom? Então, vamos lá. Embargos de declaração, eles vão interromper o prazo processual. Isso significa o quê? Que aquele período que o processo ficou em análise, para analisar os embargos de declaração, aquele período, ok? Quando tiver a decisão, ele vai começar integralmente do zero. Eu vou contar tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é diferente do prazo na suspensão. Suspensão, correu lá, eu já perdi 3 dias do meu prazo, 5 dias do meu prazo. Vai começar a suspensão, fica aquele prazo. Os prazos não ocorrem. Depois, quando voltar o prazo, vai continuar de onde eu parei. É o que vai ocorrer no recesso forense. Entendeu, Raimundo? Entendeu, Raimundo? Entendeu por que o prazo não vai ser só de 5 dias depois? Ele vai ser o prazo integral de 8 dias, porque os embargos de declaração vão interromper o prazo. Tá? Interromper o prazo. Então, interrompe o prazo, pá. Tá? Interrompe o prazo, depois começa de novo, do zero. Lá do dia que eu tomei ciência daquela decisão. Aquilo ali é o dia do susto. Dia útil subsequente, você começa a contar. Tá? Na suspensão, que é o que acontece no recesso forense, os prazos ficam suspensos. Para de contar aqueles dias e eles vão voltar de onde parou. Tá bom? Algumas pessoas, elas vão ter uns prazos especiais, prazos diferenciados, ok? As pessoas jurídicas de direito público que não exploram atividade econômica. Então, atenção. Pessoa jurídica de direito público que não explora atividade econômica, o Ministério Público e a Defensoria Pública são essas pessoas que têm prazos especiais. Prazo em dobro para recorrer e prazo em quádruplo para contestar. Tá bom? Então, o prazo em quádruplo para contestar significa o seguinte: do dia que receber a notificação, no mínimo 20 dias para ser agendada a audiência
tá? A primeira audiência é a audiência de conciliação. Então, no prazo mínimo de 20 dias, ok? O prazo para contestar, então, vai ser de 20 dias, porque nós vamos ter, então, para essas pessoas, pessoa jurídica de direito público que não exerce atividade econômica, 20 dias. Então, prazo de 20 dias entre a data da notificação e a data da audiência, ok? E o prazo em dobro para recorrer. Então, por exemplo, o Ministério Público não gostou daquela decisão, ele vai ter prazo em dobro para quê? Para apresentar o nosso recurso ordinário, ou vai ter o prazo em dobro para apresentar os embargos de declaração, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, né, do recesso forense, tá? Recesso forense, como eu disse para vocês, suspende os prazos recursais, tá? Ele, em regra, tá? Em regra, o nosso recesso forense vai ser do dia 21/12 até o dia 6, tá? O TRT da 18ª, ele vai fazer normalmente do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E o TRT da 10ª vai fazer do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Em regra, galera. Por quê? Porque esse prazo pode ser um pouquinho maior. Os tribunais, tadinho dos advogados, né, gente? Convenhamos, né? Advogado também é gente, advogado precisa de férias. Advogado precisa de férias, advogado é gente. Eu estava lá nas minhas férias, né? Trabalhando loucamente, tentando pelo celular, pelo computador da minha irmã, mandando para o meu outro sócio, peticione isso daí, pelo amor de Deus, que meu prazo está correndo. Advogado também é gente. Então, alguns fóruns, eles estabelecem um prazo maior, que vai até o dia 20 de janeiro, mas essa não é a regra, tá bom? Essa é a exceção aqui da Justiça do Trabalho. A regra é ali entre o dia 20 e 21 de dezembro, para você pegar o Natal, até o dia 6 de janeiro. Isso significa que a justiça fechou? Isso significa que a justiça está de férias? Que os juízes estão de férias? Que os servidores estão de férias? Não. Eles vão continuar trabalhando? Vão. Eles podem publicar, publicar sentenças? Podem lá colocar um monte de sentença para você. Você pode ver, pode acontecer vários atos processuais. Não tem problema nenhum. Nesse período aí o fórum funciona. A diferença é que os prazos processuais vão ficar suspensos nesse período. Então, tudo para. Quando terminar o recesso forense, volta a contar o prazo, tá bom? É engraçado, né? Que normalmente no dia 7 começam as publicações. Aquele tanto de publicação. Você olha seu e-mail assim, tem lá, né? Um push, 70 coisas, né? Deus me livre, começou, né? Mas é assim, eles começam a publicar pela ordem que foi produzida, o juiz manda para publicação e conforme for a ordem, eles vão publicar a partir do dia 7, tá bom? E aqueles prazos que já tinham começado, eles vão, então, continuar de onde eles pararam. Se tinha 5 dias, vai continuar ali mais 3 dias. Se tinha 3 dias, vai começar mais 5. Se tinha 7 dias, você só vai ter 1 dia, tá bom? Então, o recesso forense, ele vai suspender os prazos processuais. E os embargos de declaração vão interromper os prazos processuais para quem os opõe. Então, se eu opus embargos de declaração, o meu prazo para os demais recursos vai ser interrompido. Se eu não opus embargos de declaração, o prazo continua, ok? Alguma dúvida relacionada a prazos, pessoal? Não?
Prazos processuais, tudo certo? Tudo certo?